Fala galera, meu nome é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno, muito boa noite, torcedora vascaína. Nesse dia 2 de novembro de 2022 está começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Como eu já disse, eu sou Juan de Lima, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Segue lá no Instagram, no Twitter, para você ficar muito bem informado. Segue também as redes sociais aqui do Lucas Pedrosa. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa. Vamos falar sobre essa confusão que está sendo a STJD. O Vasco teve julgamento adiado, que seria amanhã. Muita coisa aí. Vamos falar sobre possíveis treinadores do Vasco. Isso mesmo, saiu especulação. Vamos estar apurando isso aqui no canal do Pedrosa. Vamos falar aqui também sobre essa transmissão entre Vasco e Ituano. Enfim, vamos falar sobre muita coisa aqui nesse vídeo. Então já curte o vídeo, por favor. Ajuda a gente aqui, engaja bastante. Que é para o YouTube indicar aí para outros vascaínos. Comenta, engaja. A sua participação é super importante aqui no canal. E se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações, que a gente tem vídeo aqui todo dia dando as informações sobre o Vasco da Gama. Bem, torcedor, então vamos falar só logo sobre a primeira notícia. A notícia mais importante do dia, a notícia mais importante desse vídeo, que é sobre essa questão aí do STJD entre o julgamento de Vasco e Sport que aconteceria amanhã. Isso porque, como já disse, o julgamento aconteceria amanhã, 2 da tarde, para julgar o Sport e o Vasco, na verdade, o Sport e jogadores do Vasco, e mais especificamente, Raniel e Luiz Henrique. Então a gente teria esse julgamento, o Sport seria punido, muito provavelmente, e poderia sim perder os pontos conquistados na partida, perdendo um ponto que foi conquistado no empate, e o Vasco conquistaria os 3 pontos, ou seja, o Vasco ganharia 2 pontos na tabela. Então esse julgamento aconteceria, no entanto, ele foi adiado pelo STJD. Mais cedo, por volta ali na hora do almoço, mais ou menos, a Procuradoria anexou um documento, uma petição, solicitando que o julgamento fosse adiado. No entanto, o julgamento muito provavelmente seria amanhã, então foi muito na beira. Então muita gente não acreditava, inclusive dentro do Vasco, não acreditava que isso fosse ser julgado hoje. Mas a auditora Adriana Hansen acatou o pedido do procurador Ronaldo Piacente e não há nova data já marcada. Sei que foi adiado por ela estava sob plantão. Então, tudo isso foi adiado e o Vasco vai ter novo julgamento, muito provavelmente agora só depois da partida entre Vasco e Ituano. Agora o foco será só nessa vitória do Vasco, para que o Vasco consiga garantir esse acesso. Vitória ou empate, enfim, o Vasco já consegue esse acesso. Quando a gente está falando sobre isso, temos que explicar um pouco do porquê. A justificativa da Procuradoria seria que o Sport entrou com a solicitação ontem, como foi dada aqui a informação no vídeo, também aqui no canal. Ele solicitou esse adiamento e esse adiamento foi solicitado no sentido de anexar e incluir no julgamento o goleiro House, porque ele teria aí agredido jogadores do... Tem aí também um agravante, que é essa questão do Bahia e do Ituano terem entrado como terceiros, ou seja, eles também entraram como dentro desse julgamento e muito provavelmente iria influenciar nessa decisão, então acaba que foi adiado só agora para depois do término da Série B. É uma questão muito estranha dentro do Vasco. Conversei com algumas pessoas, eles falaram que seria muito estranho tudo isso, porque foi feito muito tudo em cima do laço. Recentemente agora, todas essas informações foram dadas de forma exclusiva e primordial no canal Atenção Vascaínos e é confirmada por mim e por Lucas Pedrosa aqui do canal do Pedrosa. Então a gente apurou também, eu conversei com algumas pessoas dentro do clube e eles me explicaram que teriam também uma questão política aí relacionada a tudo isso, porque existem forças políticas ali que influenciam dentro do STJD e acabaram influenciando, mais uma vez, para que o julgamento fosse adiado só para depois do fim da Série B, pois isso aí poderia influenciar nessa questão aí dos pontos, enfim, e o STJD, acho que ele quis digamos assim, se livrar desse problema e colocar isso aí para depois e ver para depois do julgamento e aí tomar uma decisão depois de tudo isso que acontecer. Então fica aí, essa é a primeira informação aqui do vídeo. O Vasco divulgou nota, repudiando o acontecido em relação ao adiamento do julgamento do Sport no STJD, e eu vou ler aqui um trecho em que o Vasco falou sobre isso.
A diretoria do Vasco recebeu com perplexidade e desapontamento o adiamento do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva às vésperas do mesmo. O Vasco da Gama entende que nada pode ser mais prejudicial à competição do que os incidentes violentos e a falta de segurança que interromperam o jogo entre Vasco e Sport na Ilha do Retiro. A denúncia contra o Vasco no processo por rixa, conflito ou tumulto durante a partida, apresentada após 15 dias da realização da partida, fruto de um pedido do Sport, é totalmente infundada. As imagens são absolutamente claras. A confusão foi promovida exclusivamente pela invasão da torcida do Sport no campo, facilitada pela falta de segurança na Ilha do Retiro. Deve preocupar a todos que prezam pelo respeito às regras e defendem o combate à firme violência no futebol. A possibilidade de interferência em um julgamento que deve ser estritamente técnico. A nova era do futebol brasileiro não permite mais esse tipo de situação. O julgamento é consequência de barbaridades ocorridas no jogo. O atleta Raniel foi ofendido moralmente antes, durante e depois da partida por torcedores e dirigentes do esporte. Funcionários do Vasco e Bombeiro, que estavam lá para cuidar da integridade física de todos, foram covardemente agredidos. Os dois atletas do Vasco, inclusive, foram punidos sumariamente e sem um julgamento, ficando fora de 2 rodadas decisivas do campeonato. O Vasco, o Campeonato Brasileiro e o futebol são vítimas da invasão do campo e paralisação da partida. A diretoria do Vasco confia na justiça e lisura do tribunal para cumprir os regulamentos, após gravíssimas ocorrências durante a partida, que foram inclusive reprovados de forma enfática pelos corretos pronunciamentos da CBF e do próprio STJD após a partida. Bem, essa foi a nota do Vasco, então aqui fica esse desapontamento. Jorge Salgado também falou um pouco disso sobre o Twitter e disse que o mínimo que se espera é o cumprimento dos regulamentos. Outra informação relacionada a tudo isso é que Raniel e Luiz Henrique poderão enfrentar o Ituano, isso mesmo. Isso porque essa punição, como houve o julgamento, esse julgamento seria amanhã, então acaba que isso não vai dar tempo e essa punição que teria sido tomada preventiva em relação a Raniel e Luiz Henrique, acaba que ela fica adiada também, então Luiz Henrique e Raniel vão estar disponíveis aí à disposição do técnico Jorginho para a partida contra o Ituano. Sobre também essa partida contra o Ituano, o técnico do Ituano informou e falou sobre isso em coletivo e disse que Vinícius não irá jogar contra o Vasco. Isso porque o clube teria que pagar uma multa aí de cerca de R$500 mil, então acaba que o clube entendeu que não valeria a pena e não vai pagar. Então Vinícius Paiva, atleta do Vasco, que está emprestado ao Ituano, não irá jogar nesse domingo contra o Vasco da Gama. Ele que inclusive é um dos principais jogadores do clube paulista. Vamos falar agora também sobre essa questão da transmissão. Isso porque a TV Globo irá transmitir Ituano e Vasco nesse domingo às 18h30. A informação é do Gabriel Vac, ele que é do Notícias da TV, um blog super importante, jornalista extremamente competente, e deu de forma exclusiva essa informação que a Globo irá modificar aí a programação de Luciano Huck, que tem um programa nesse horário, no entanto, irá um pouco mais cedo e acabará que o jogo do Vasco será transmitido às 18h30 pela TV Globo, na TV aberta. Então fica aí, torcedor, você que não vai para o jogo, fica aí informado e vai poder assistir isso pela TV Globo de forma na TV aberta. E o Ituano informou agora à tarde, nessa quarta-feira, por volta de 2h30 da tarde, a informação que os ingressos dessa partida estão esgotados. Isso mesmo, foi disponibilizados ali mais ou menos cerca de 16 mil ingressos, mais ou menos isso. Então estão todos esgotados já para a partida, tanto setor visitante quanto setor mandante. Então a torcida do Vasco irá lotar, irá ter casa cheia aí nesse jogo, Ituano e Vasco. Vai ser um jogo bem atípico para a cidade. Conversei com algumas pessoas da cidade, alguns jornalistas inclusive, jornalistas que me falaram inclusive sobre o ambiente. Eles falaram que o clima é muito bom lá, porque o clima está leve em relação a isso, porque o Ituano, em tese, não tem tanta responsabilidade, então os jogadores estão com esse clima leve aí, então acaba que tem muito disso. Conversei também com algumas pessoas da cidade que me falaram um pouco sobre esse clima. O clima é de muita confiança e tem muitos torcedores que não são torcedores do Ituano, mas são simpatizantes porque moram na cidade e que vão assistir esse jogo. Então acaba que vai estar um ambiente muito favorável para o Ituano e o Vasco vai ter que se concentrar bastante aí para conseguir essa vitória, visto que é a final do campeonato para o Vasco esse ano, para conseguir essa classificação para a Série A. Enfim, muita coisa a gente tem que falar sobre isso,
porque há essa preparação, o Vasco já vai partir amanhã para Itu, então tem que fazer essa concentração ao máximo, perdão. Então fica aí, o Vasco tem que ficar super atento, tem que estar atento super aos detalhes e tem que haver o máximo de concentração. E agora é isso, torcedor. Agora é focar nesse jogo entre Vasco e Ituano. Vamos focar o máximo possível sobre isso, porque realmente é essa a decisão. Eu também já não estava muito crente nessa questão aí do STJD, não estava acreditando muito, agora muito menos. Então a gente tem que focar bastante em ganhar o jogo, no mínimo empatar essa partida, porque isso é o mínimo que o Vasco tem que fazer. Fica aqui meu agradecimento, torcedor. Esse é mais um vídeo, mais um boletim de notícias aqui feito por mim no canal do Pedrosa. Então já curta esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta aqui sobre essa decisão. Eu particularmente achei uma decisão absurda, feita às vésperas assim. Me pegou de surpresa, não acreditava nem que esse adiamento fosse acontecer. Mas enfim, fica aqui a indignação. Use esse espaço aqui também para você protestar. Fale aqui bastante, o seu posicionamento é importante aqui para esse canal. A gente agradece, muito obrigado, uma boa noite, torcedor, valeu e tchau!